Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus, nós mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus nos concede neste dia, nesta noite, estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler as Escrituras, Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Graças a Deus. Nossos irmãos, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, Deus abençoe cada família. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos prolongar muito o nosso culto nesta noite. Um pouquinho cansado, é muito puxado trabalhar o dia todo, mas eu creio que Deus vai nos ajudar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, Salmos capítulo 1. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, Pai amado, Deus bendito, nesta hora, Senhor, com os nossos olhos fechados, o Senhor conhece o nosso pensamento. Cada pensamento, cada intenção que está passando na nossa mente, o Senhor está vendo e sondando. Diante de Ti, ó Pai, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas e ajuda a cada um de nós. Aceita o nosso louvor, aceite a nossa adoração, que nós vamos adorar ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelo dia, pela paz, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pecadores, que não merecíamos a graça de Deus, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e nos concedeu o perdão, nos concedeu este privilégio, esta oportunidade para estarmos na Tua casa nessa noite, te agradecendo por tudo, ó Pai. Ajuda-nos mais uma vez, abençoando nossos ouvintes, nossos irmãos que estão nos ouvindo, Pai, que eles possam ser ajudados também, que eles possam ser abençoados através da Tua palavra nesta noite, ó Pai querido. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a bênção de Deus nesta hora. Aceita, recebe a nossa adoração,
os louvores, a meditação na tua palavra, tudo que vai ser ministrado dentro das tuas portas nesta noite, seja para a honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus. Vamos cantar para Jesus pela fé, não, de valor em valor, 282. Vocês vão cantar 2 hinos? 2? Muito bem, então vamos. De valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Aleluia! Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, vamos cantar para Jesus, vamos louvar ao Senhor com o hino 259.
No céu não entra pecado. 259. Graças a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para me preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as eras. A Deus hei de ser
Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. 217 é terra feliz. Nós vamos adorar ao Senhor com este hino, alegrar a nossa alma com este louvor, e depois nós vamos para as ofertas, e logo após as ofertas, as irmãs louvarão ao Senhor. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Aleluia! Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Graças a Deus, aleluia. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar, oh glória a Deus. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar, vou gozar nesta terra celeste por vir. Vou gozar nesta terra celeste por vir. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos para as ofertas e depois as irmãs louvarão ao Senhor.
e bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer a sua voz. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, querido Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos parando por aqui a parte dos louvores, encerrando
os hinos, nós vamos meditar um pouquinho aqui nas Escrituras e muito em breve retornaremos aos nossos lares. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe cada irmão, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Para nós é um prazer muito grande estarmos juntos aqui na casa de Deus. Graças a Deus, na última terça-feira tivemos o culto de Santa Ceia, muito abençoado, graças a Deus. E estamos chegando já final de mais um mês e o final do ano se aproximando também. E como passou rápido este ano, mas Deus não tem recolhido a sua mão. A sua mão sempre está estendida, nos guardando, nos abençoando, nos dando força e ânimo para cada um de nós continuar prosseguindo, continuar caminhando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos fechar nossos olhos. Amado Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concede a nós estarmos na Tua casa mais uma vez. Ajuda-nos ao lermos a Tua palavra, meditarmos nela. Abençoa a porção que vai ser lida por cada um de nós e que ela possa encontrar lugar no nosso coração. Ajuda a nós, ajuda aos nossos ouvintes preciosos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do Novo Testamento, no livro de Mateus. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. O versículo é o 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Amém. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus. Nós sabemos que aqui está quem é maior do que Salomão. É Deus. Amém? Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todas as coisas. Graças a Deus. E o nosso profeta de Deus para esta era de Laodiceia, ele pregou a mensagem intitulada A Rainha de Sabá, no dia 19 de fevereiro de 1961. E nós vamos caminhar um pouquinho nesta mensagem. Eu creio que será de grande proveito para cada um de nós, será de grande valia para cada um de nós. Jesus estava repreendendo as pessoas, e como ele repreende?
Ele estava repreendendo as pessoas porque elas haviam entendido mal a sua mensagem. Eles estavam tentando fazê-la parecer algo que ela não era. Por isso que muitos pregadores dizem, não é daquele jeito que você pensa, não é daquele jeito, e eles vão e interpretam mal a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é genuína, ela é autêntica. A palavra de Deus, ela é original, não precisa de interpretações. Aleluia! Ele havia estado em suas cidades, realizando milagres e mostrando o seu sinal messiânico ao povo. Como falamos ontem à noite, disse o profeta, e constatamos que aqueles que foram ordenados à vida viram. Não adianta você pregar, não adianta você insistir com um homem, insistir com uma mulher, para ele crer na Bíblia, para ele crer no Evangelho, se ele não for um eleito. O eleito, ele discerne bem tudo. Ele crê na Bíblia, ele não vai interpretar a Bíblia, ele crê na Bíblia, ele pratica a Bíblia. Graças a Deus. Aqueles que não foram ordenados à vida não viram. O Evangelho cega aqueles que não estão dispostos a aceitá-lo, e dá visão àqueles que estão dispostos a aceitá-lo. E foi assim em seus dias, e é assim também na era chamada Laodiceia. Você vai ouvir um pregador verdadeiro dentro da mensagem pregando, você vai ouvir um denominacional, é só gritaria, é só línguas estranhas, e nem interpretações tem, que a Bíblia diz, se você falar língua estranha, que haja intérprete, para o povo saber o que aquele homem está falando. Quando a Escritura afirmava clara e precisamente as coisas que ele fez e que faria, e como eles não perceberam, o que mostrou que eles tiveram que ser cegados. E pensar nisso, como aqueles pobres judeus foram cegados para que nossos olhos pudessem ter a oportunidade de ser abertos. E agora, o mesmo evangelho que cegou os judeus, o profeta disse, está agora cegando a igreja. Está cegando a igreja. Você mostra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não vê. Você mostra a Santa Ceia com o pão asmo, com o vinho, com o lava-pé, eles leram a Bíblia, mas não vê, diz aquilo foi para outro tempo. São homens, são pessoas cegas para a era que nós estamos vivendo. Exatamente a mesma coisa que foi prometida, e isso para milhões de milhas acima de sua cabeça, de suas cabeças. O profeta disse: estou feliz que vocês estejam gravando. O evangelho ele está sendo pregado a todas as nações.
a todas as nações. Olha, o mundo está sendo evangelizado de uma maneira ou de outra. Uma coisa interessante aqui no parágrafo 31, o profeta disse: Deus tem pessoas, ele disse, ele tem pessoas em todas as igrejas, amém? Todos os tipos de igrejas. Se um homem é católico e depende da igreja católica para a salvação, esse homem está perdido. É a mesma coisa de eu, de você, se depender desta igreja para a nossa salvação, nós estamos perdidos. Nós dependemos de Jesus, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que derramou o seu sangue e nos deu a oportunidade de termos vida eterna, se eu e você aceitar o sacrifício dele provido no madeiro da cruz. Aleluia! Esse homem está perdido, mas se ele é católico e depende de Jesus Cristo para a salvação, pela fé, você é salvo. E isso pela graça de Deus, seja ele batista, seja ele pentecostal, seja o que for, é a nossa fé. Nossa fé pessoal na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nunca trace linhas divisórias por organizações. Cremos que todas as pessoas têm o direito de ser cristãs. Amém? Todo ser humano tem o direito de ser cristão, tem o direito, agora tem que ver se eles vão aceitar o sacrifício que Cristo fez por ele no madeiro da cruz. O profeta disse: quem quiser, venha. Não importa a cor, não importa o credo, o que ele seja, se ele é um crente no Senhor Jesus Cristo e o aceitou como Salvador pessoal, ele é salvo pela fé. Mas você tem que aceitar. Você tem que abraçar a cruz e reconhecer o que ele fez por você. Essa é a graça de Deus que o chamou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Observe esta geração má e adúltera. Buscará um sinal e o receberá. Que tipo de sinal ela receberá? O sinal da ressurreição. Ele não está morto, mas está vivo. Nossa religião não é uma história, é um fato vivo, é um Deus vivo, é uma expectativa viva, como nos dias de Jonas. Enquanto ele continuava falando, ele deu outra ilustração, ele disse: e como nos dias de Salomão, lá nos dias de Salomão, quando Deus envia um dom, a terra, se as pessoas o recebem, torna-se uma era dourada para eles. Se o rejeitam, torna-se um caos para eles. Veja o que aconteceu quando Jesus era a mensagem de Deus para o povo. O que foi que eles fizeram? Rejeitaram, criticaram. Veja o que aconteceu com o povo que o rejeitou. Nos dias de Salomão, o reinado de Salomão, qualquer ministro sabe que ele foi uma era dourada para Israel. A maior era. Eles construíram o templo,
não tiveram guerras significativas e tinham o poder de Deus entre eles. Veja como as coisas estão totalmente ao contrário. O que é que tem no meio do povo religioso hoje? Guerra. É guerra, é cada um querendo ter uma igreja cheia, é cada um querendo ter uma igreja maior, e estão conduzindo o povo para onde? Para um sistema, para a marca da besta, para a apostasia. Um pregador autêntico, um pregador cheio do Espírito Santo, guia o povo para dentro da palavra, guia o povo para o céu, mostra um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho espinhoso, mas é esse caminho que nós temos que caminhar. Aleluia! Oh, aquele dom era tão grande, a ponto que todas as nações ao redor do mundo temiam. Você vê hoje o Brasil querendo enfrentar os Estados Unidos, ameaçando os Estados Unidos. Coitado do Brasil. Ouça, irmão, o que precisamos hoje? Não precisamos de abrigos atômicos. O que precisamos é do batismo do Espírito Santo. As nações temerão se todos os Estados Unidos, que afirmam ser uma nação cristã, se submeterem ao poder de Deus. Tantas coisas acontecerão aqui, que todas as nações terão medo de lançar uma bomba atômica. Isso é certo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, nosso escudo, nossa defesa, o nosso tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Como foi nos dias de Salomão, a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Nos dias de Salomão, todas as pessoas estavam em um só acordo, todos vieram e se reuniram em torno de um dom. Salomão tinha um dom. Salomão tinha um dom de discernimento. E ele podia discernir as coisas. Isso mostrou que vinha de Deus. Todas as nações vinham, entravam no templo e ouviam aquele grande homem, Salomão. Observavam sua sabedoria e sabiam que ele era apenas um homem, não era um Deus. Observavam sua história e sabiam que ele era apenas um homem. Eles sabiam que aquilo tinha que vir de Deus. Oh, como todos falavam sobre ele. Cada israelita podia estufar o peito e dizer: nós não servimos a um Deus morto, servimos a um que está vivo. Aleluia! Podemos provar isso para vocês. Venham à reunião esta noite e vejam se é verdade ou não. E aí essa conversa chegou aos ouvidos da rainha do sul. E aí aquele desejo desceu no coração da rainha e ela disse: eu vou ver esse rei. Eu vou visitá-lo, eu vou ver se isso é verdade. O profeta disse: eu gosto disso. Vocês saberão onde estão. Venham e vejam se é verdade ou não. Venham aqui ao nosso país, vejam se o Deus vivo não pode entrar em um homem e torná-lo quase um super-homem.
Amém? É isso que faz com todo cristão nascido de novo. Um super-homem, uma super-mulher, uma super-criança que vira as costas para o pecado e para as coisas do mundo e anda em paz com Deus. Aleluia! Um super sinal. Ele disse que daria um super sinal. E aí, todo o povo reuniu em torno disso. Ele disse: não seria maravilhoso se nesta noite toda a América, eu gostaria de dizer isso, não seria maravilhoso nesta noite se todo o Brasil, todos os brasileiros esquecessem as diferenças denominacionais? Mas é cada um dizendo: Deus me chamou para ser um batista, Deus me chamou para eu ser um assembleiano, Deus me chamou para eu ser da congregação, Deus me chamou para ser metodista. Deus nunca chamou, nunca vai chamar um homem e uma mulher para ser um denominacional, porque o sistema denominacional é contra a sua palavra. Ele está chamando homens e mulheres nesta noite para serem filhos de Deus. Aleluia! Deus nunca desejou que nenhum homem, nenhuma mulher fosse um denominacional. Nunca desejou e nunca chamará um homem e uma mulher para fazer parte de uma denominação. Eu sei que tem filhos de Deus lá dentro, mas quando eles ouvirem o evangelho verdadeiro, eles sairão de lá de dentro. Todo o povo se reuniu em torno disso. O profeta disse: não seria isso maravilhoso nesta noite? Todos nós americanos, eu quero dizer, todos nós brasileiros, esquecêssemos nossas diferenças e nos uníssemos em torno do dom que Deus nos deu, o Espírito Santo. Se cada igreja e cada pessoa se reunisse em torno disso, bem, seria o assunto do mundo inteiro. Mas não, se for da nossa denominação, tudo bem, porém, se não for da denominação, se não estiver conosco, nem pensar. Oh, quão carnal é isso! Quão carnal é isso, quão decepcionante é isso. Até em torno da mensagem tem grupo que diz: se não fazer parte da nossa igreja, não faz parte da noiva. O profeta nunca disse isso. Se você crê na Bíblia, ele dizia: você é meu irmão. Deus não levantou o profeta da sétima era para separar as pessoas. Ele levantou o profeta de Deus para trazer as pessoas para dentro do evangelho, para crer na Bíblia, para deixar o sistema e viver uma vida verdadeira, pautada de acordo com a palavra de Deus. É por isso que ele nunca levantou um homem de dentro de um sistema denominacional, porque esse homem negaria a palavra de Deus, como os pregadores renomados estão fazendo hoje. Oh, mas como isso impulsionou a rainha do sul, e ela disse: eu vou lá vê-lo. Só que antes de ir, tinha que conversar com o seu chefe, o
Papa de Roma. É a mesma coisa de um denominacional. Vai conversar com o pastor: olha, irmão, saia disso, não dê ouvido a isso, é mais uma denominação, você já está bem aqui, quantos anos? Mas, meu Deus do céu, aí o irmão não tem revelação e se aquieta. Enquanto tem outros que mostram a Bíblia, o batismo em nome de Jesus Cristo, mostra para eles que estão batizados errado, aí o pastor vai e oferece cargo na igreja para abafar aquele desejo de se batizar corretamente. Oh Deus, ajuda cada um de nós. Oh, quão carnal é isso! Não é de se admirar que Deus não possa fazer nada por nós. Quando essas condições, Ele não tem nada em que edificar. Veja, Ele nunca edificará sobre nossas organizações. Tirem isso de suas mentes. Tire isso de suas mentes. Deus está fora do sistema. Ele edificará sobre Cristo Jesus com cada indivíduo que vier e o receber. Aleluia! Vindo de qualquer organização com um coração verdadeiro e honesto. Mas se você está ligado ao sistema, se você está ligado à denominação, irmãos e ouvinte, não tem como você ser honesto com a palavra de Deus, porque você vai dizer: a minha denominação ensina assim. E a Bíblia fica esquecida. A Bíblia fica rejeitada. E uma é tão boa quanto a outra nesse sentido, porque todas são organizações. O que está bem, isso perfeitamente bem. Mas quando vocês colocam... Alguém disse uma certa vez ao profeta: irmão Brana, sabe o que aconteceu? Essa grande organização está falando sobre isso, essa que sempre te patrocinou. Sabe o que eles fizeram? Eles te expulsaram. Não querem ter nada mais a ver com você. Disseram que cravaram a estaca. E também disseram que ninguém mais receba o irmão Brana. E aí a resposta do irmão Brana foi: pois bem, eu também cravei minha estaca, fui além deles e os incluí. É isso é tudo. Eu os incluí porque muitos filhos de Deus estão lá. Muitos, ele não disse todos são filhos de Deus, ele disse muitos filhos de Deus estão lá dentro das organizações. Eu os incluí porque muitos filhos de Deus estão lá, e isso é certo. A mensagem é para os filhos de Deus. Aleluia! Não para uma organização específica, mas para os filhos de Deus. Se me expulsarem, eu os acolherei, alargando meu espaço um pouco mais e incluindo-os. É isso. Portanto, devemos amar uns aos outros e nos livrar das raízes de amargura. Então Deus pode operar através de nós. Mas até conseguirmos isso, estamos apenas lutando contra o vento. É verdade. Temos que amar uns aos outros, como disse Jesus. Nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos. Amém? Certo ou errado, amem de todos os modos, disse o profeta. Agora, se eles estão errados, não vá praticar o erro. Se você vê aquele irmão fazendo coisas que envergonham o Evangelho de Jesus Cristo, você pode dizer: irmão, mas a Bíblia não ensina assim. Ah, mas o pastor ensina, eu já sei, porque você não tem um profeta. Porque nós temos um profeta. O mundo denominacional, ele tem profeta. O irmão Branham, William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, ele é profeta dos denominacionais também. É porque eles não creem na mensagem da hora. Aqui é para filhos de Deus. Ele não veio exclusivamente para um grupo, ele veio, Deus enviou para a era da igreja, mas são pouquíssimos que estão dando crédito ao Evangelho verdadeiro. Agora vimos então que nos dias de Salomão todos estavam em um só acordo, e todos que passavam por ali, eles não tinham televisão naquela época. Graças a Deus, disse o profeta. A única maneira de conseguirem levar uma notícia era de pessoa para pessoa. Um passava por ali, encontrava, dizia: olha, eu estive lá no templo de Salomão, eu estive na reunião de Salomão, passa lá, assiste uma reunião. E assim ia passando de uma pessoa para outra, até quando chegou aos ouvidos da rainha. E todos que passavam por lá entravam e assistiam a essas grandes reuniões, iam embora e contavam isso em seus países. E você sabe, Jesus disse: a rainha do sul, que era de Sabá, veio dos confins da terra. Aqueles eram os confins da terra, conhecida naquela época. Se você notar, era uma longa distância até lá, através do Saara. Havia pessoas indo e vindo nas caravanas de camelos, que era o meio de transporte que eles tinham naquela época. As pessoas chegavam e depois de um tempo, as caravanas passando pelo país dela, essa pequena rainha lá, provavelmente, era pagã, era uma gentia. E todos que vinham da Palestina sempre diziam: ó, vocês deveriam ver o que está acontecendo lá na Palestina. Ó, o Deus deles é um Deus vivo. Ele ungiu alguém lá e até o fizeram rei, e a sabedoria de discernimento, você nunca viu tal coisa. Não poderia ser um ser humano fazendo isso. Nós olhamos para o homem, apertamos a mão dele, ele é um homem, ele usa roupas, ele é apenas um homem, mas Deus o escolheu e ele fez coisas sobre-humanas. É a mesma coisa o que Deus fez com o irmão Branham. O irmão Branham, Deus escolheu o profeta William Branham como profeta, o precursor da segunda vinda, para anunciar para as pessoas que se preparassem.
que arrependessem dos seus pecados, aceitassem o Senhor Jesus Cristo e fossem batizados corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o sistema, as denominações já tinham jogado por terra há muito tempo o batismo verdadeiro. Aí alguém pode dizer, sim, mas o William Branham foi quem começou a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Não, foi Pedro. Atos 2:38. E como tem crescido esse ministério? Em torno da mensagem da hora, em torno da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo para as pessoas, arrependam-se de seus pecados. Ah, mas eu já sou crente, eu já faço parte de uma denominação há tantos anos. Arrependa-se dos seus pecados, aceite o Senhor Jesus Cristo, comece de novo. Aleluia! O profeta, várias mensagens, ele diz, não faz bem nenhum para a sua alma você ser um membro de denominação. Seja um filho de Deus. Aí quando nós somos filhos de Deus, nós andamos em acordo com a palavra. Nós nos alegramos com a palavra. Então sabemos que tem que vir de Deus, e Ele dá toda a glória a Jeová, o Deus deles. Vocês deveriam ir vê-lo. Vocês sabem, a fé vem pelo ouvir sobre Deus. Bem, o coração da pequena rainha começou a bater forte. Sabem, eu gostaria de ver isso. Vocês ouvem testemunhos. Agora, se ela tivesse virado o seu rostinho pintado e dito, se houvesse algo assim acontecendo, seria aqui na minha igreja, não seria lá. Muito bem, a história nunca teria sido escrita, Jesus nunca teria se referido a ela, ela teria sido uma Jezabel moderna. Mas aí desceu aquele desejo no coração dela, e ela foi conversar com o padre da sua igreja. E insistiu, olha, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem deste homem, falarem do poder de Deus, e o padre, não, mas Deus se manifesta aqui também, aqui é a igreja certa, aqui é a igreja verdadeira. Mas aquele desejo foi aumentando na alma dela, aleluia! E ela não suportou, mandou arrumar os seus camelos e pulou em cima do lombo de um camelo e foi-se. E quando ela chegou lá, que viu o mover de Deus, ela ficou impressionante. Ela ficou impressionante e a Igreja Católica perdeu um membro. Perdeu um membro porque só se você não tem uma alma viva, ouvir o Evangelho e ainda ficar dentro de um sistema criado pelo homem. Só se a sua alma já estiver morta há muito tempo. Aí o profeta disse, então encontramos a pequena rainha toda inquieta. O que geralmente acontece? Ela tinha deuses, ela tinha uma igreja e um pastor, e provavelmente era um sacerdote pagão em uma parte,
Mas agora o que realmente ela deveria fazer era ir. Ela teve a ideia de ir ver se aquilo era verdade. Eu gosto disso. Admiro isso na rainha. Que Deus abençoe seu coraçãozinho. Eu a verei na ressurreição, disse o profeta. E ela queria descobrir se era verdade ou não. Ela foi mais ousada do que muita gente por aqui e em outras partes do país. Eles ouvem falar de algo assim e dizem: ah, isso é bobagem. Mas ela queria descobrir. Foi a mesma coisa quando disseram: vem ver quem nós encontramos, Jesus de Nazaré. E aí o que foi Simão disse? Pode vir alguma coisa boa? Vem e veja. Venha! Não se conteve a rainha, ela disse: eu vou lá ver. Ela foi até o sacerdote pagão e ela disse: reverendo Santo Padre, quero lhe contar que ouvi notícias de que havia um avivamento acontecendo lá na Palestina. Ouço. Olha o que foi que ele disse: ouço essa bobagem desde que eu era criança. Muitos dizem: há mais de 30 anos, eu vi um comentário uma certa vez, há mais de 30 anos que eu ouço dizer que Jesus está voltando e até hoje não aconteceu. Se ele soubesse que é uma oportunidade que Deus está dando para essa pessoa. Aí o profeta disse: você sabe, o diabo leva o seu homem, mas nunca o espírito. Ele continua vivendo. Deus também leva o seu, mas nunca o espírito. Graças a Deus por isso. Os espíritos lutam através dos tabernáculos de carne até o fim dos tempos. Se tem o Espírito de Deus encarnado em um homem aqui na terra, tem o espírito do diabo também encarnado em um homem aqui na terra. Aí ele disse: eu já ouvi isso, não creia nisso, rainha. Deixa-me te dizer uma coisa, minha filha. Você tem que lembrar que você tem grande prestígio. Você é um membro, fundadora da nossa igreja aqui. Sua mãe pertencia a essa igreja, sua avó também. Todos nós frequentamos aqui. Sua tataravó frequentava aqui. E você não seria vista com um bando de santos. O profeta disse: você sabe, com gente assim. Você não deveria ir lá para uma coisa dessa. Seria uma vergonha para você ser vista em uma turma assim. Vergonha é você saber que você ouviu o evangelho, você ouviu chamada de altar, você teve oportunidade para aceitar Jesus Cristo e você rejeitou, você negou. Isso será uma grande decepção no dia do juízo. Mas você sabe, quando Deus lida com corações humanos, não importa quão grandes eles sejam, Ele o faz ver o quão pequeno eles podem ser, compreendem? E ela disse: mas Senhor, há algo dentro de mim que eu quero ver isso. Não lhe darei permissão, disse ele. Vou ser firme com isso. Eu sei que você é a rainha, mas eu sou o sacerdote, e você trará vergonha para seu pai e sua mãe e para este templo sagrado, se for vista com um grupo como esse. Você sabia que tem pessoas que até crê um pouquinho no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas tem vergonha?
Tem pessoas denominacionais que dizem crer no profeta, mas porque tem um cargo dentro da denominação, tem vergonha de deixar. Tem vergonha de ser um filho de Deus. Prefere ser um membro denominacional do que um cristão. Porque um cristão vai andar contra os prazeres do mundo. Porque os prazeres do mundo, meus irmãos e ouvintes, nos traz morte. E a palavra de Deus nos traz vida, e vida em abundância. Amém. Minha filha, você está indo para o lado errado, está indo longe demais, vai cair no fanatismo. Mas ela respondeu: Senhor, quero que saiba disto. Não me importa qual seja o preço, nem que o Senhor diga: eu irei de todas as maneiras. Não é de se admirar que Jesus tenha dito que ela condenará esta geração na ressurreição. Eu irei de todas as maneiras. Vamos te excomungar, disse o padre. Não volte mais aqui. Se for verdade, não se preocupe, não voltarei mesmo. Aleluia! Mas primeiro vou descobrir se é verdade. Aí o profeta disse: posso vê-lo agora? Ela refletiu sobre isso. Ah, como ela ficou pensando. E agora eu vou... Ah, eu prego para a multidão. Eu prego para a multidão, eu prego para uma igreja cheia, e lá é bem pouquinha pessoa. Não, não importa, eu prefiro ficar com Jesus. Aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio dele. Eu quero ficar com esta Bíblia. Amém? Nós já estamos encerrando. Então, ela disse: primeiro vou descobrir se é verdade. Eu quero, ele não quer que você chegue lá. O diabo colocará muitos empecilhos no caminho de você, e ele não quer que você chegue lá. Você vai passar por alguns obstáculos para chegar lá. Antes que ela percebesse, posso imaginar que ela voltou ao palácio, ela se assentou e estudou o assunto. Posso ouvi-la dizer: agora eu li todos os pergaminhos que pude encontrar sobre aquele Deus antigo deles lá no passado, aquele Deus de Israel, Jeová, de quem eles falam. Todos os pergaminhos deles aqui em nossa biblioteca, o sacerdote usava para criticá-lo. Mas se esse Jeová, se esse Deus está fazendo isso com um homem, isso significa que Jeová é um espírito. Aleluia! Isso significa que Deus é um espírito vivo que está em uma pessoa viva, porque Deus não vai usar um homem morto, Deus não vai usar uma mulher morta, Ele vai usar um homem vivo, Ele vai usar uma mulher viva para sermos testemunhas dEle aqui na terra. Graças a Deus, aleluia! Aí, ele está interessado em um ser vivo, ele não é um ídolo, ele não é uma estátua de mármore, ele é uma pessoa viva.
Agora ela diz o seguinte: a primeira coisa que eu farei é ir lá para ter minha própria opinião sobre isso. Não vou tomar a palavra de ninguém, pois eles estão criticando, um está dizendo isso, o outro está dizendo aquilo. Mas ela disse: eu quero ver por mim mesma. Amém? Oh, graças a Deus, se é verdade ou não, deixa-me verificar. Vou comparar com esses pergaminhos que li. Se o espírito que está naquele homem combinar com os pergaminhos aqui, então direi que Jeová está com ele, que ele é um Deus verdadeiro. Mas se Jeová diz uma coisa e ela não se cumpre, e essas coisas não são corretas, então elas não são melhores do que os nossos ídolos aqui. Vou lá e descobrirei por mim mesma. Então ela foi. O profeta disse, ela disse: espera um minuto, tenho sido uma grande dizimista. Não estou fazendo propaganda para os ministros e coisas assim, disse o profeta. Mas ela afirmou: se for assim e assim, eu vou apoiar. Vou levar ouro, incenso e prata. Se for certo, vale a pena apoiar. Se não for certo, então trarei meu dinheiro de volta. Ela deveria vir e pregar aos americanos uma vez, disse o profeta. Eles apoiam coisas que zombam de você e o chamam de santo rolador, e ainda assim apoiam. Mas é isso, ela disse: vou descobrir por mim mesma. Se for certo, vale a pena fazer tudo o que puder para apoiar. Vocês fazem parte de algum grupo denominacional? Eu disse: não. Quem é o presidente da sua igreja? Nossa igreja não tem presidente. O pastor, ele é autônomo. Daqui a pouco está com um homem na cabeça: é o que ele mandar, é o que ele mandar fazer. Não, o nosso presidente é o Espírito Santo. O nosso presidente é o Espírito Santo. Ele não desmanda, ele manda e nós obedecemos. Irmãos ouvintes, nós somos cristãos. Faça o que é correto. Faça o que é correto. Se você ainda não foi batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja o quanto antes, porque a qualquer momento a porta da graça vai se fechar e você ficará de fora. E esta rainha carregou os camelos com ouro e incenso. Nisso veio o pensamento: sabe, os filhos de Ismael estavam no deserto naqueles dias, e eles eram salteadores. Eles eram realmente homens velozes também, cavaleiros, muito velozes, assassinos lá no deserto. E ela tinha um longo caminho a percorrer. Ela saiu com suas pequenas servas e seus eunucos, um pequeno grupo deles, para atravessar o deserto do Saara. Agora, irmão, eu tenho respeito por aquela mulher, sabe? Tem algo sobre isso. Se Deus está realmente falando ao seu coração, você não dá a atenção ao medo. Se Deus falou ao seu coração e lhe disse que vai curá-lo nesta noite, você não se importa com o que o médico diz, que está errado com você. Isso simplesmente tira todo o medo. Ela não se importou, ela estava indo lá para ver se aquilo era verdadeiro ou não.
Então ela começou a atravessar o deserto, e vem aquela mulherzinha, provavelmente teve que viajar à noite, aqueles raios direto do deserto. Oh, que coisa! Mas ela chegou e viu o mover de Deus através daquele homem. Para terminar o assunto, quer saber quantas vezes a rainha voltou para a Igreja Católica? Nunca mais. Ela entregou a sua vida a Deus, porque ela viu ali o mover de Deus na vida daquele homem, naquelas reuniões, e o Espírito Santo descia, curava, libertava, e é isso que o Espírito Santo está fazendo na última era. O maior do que Salomão está conosco nesta noite, o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, meu ouvinte. Ame a Jesus acima de tudo. Você e eu e nós seremos mais do que vencedores. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça, Deus cada dia mais brilhe no teu caminho, e você, acima de tudo, ame a Jesus. Foi Ele que morreu no madeiro do Calvário para salvar a tua alma e livrar a tua alma da condenação eterna. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Amado Salvador, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esses poucos minutos que nós ficamos juntos aqui, alimentando nossa alma, nos alegrando, Senhor. Nós vamos retornar aos nossos lares. Leva-nos em paz, nos guarde, nos abençoa, nos fortalece, guia nossos passos no teu caminho. Ajuda nós, nossos ouvintes. Se for da tua vontade, meu Senhor, terça-feira à noite nós vamos estar juntos mais uma vez. No nome precioso de Jesus Cristo, abençoa cada um que veio, cada um que nos ouviu, e que a cada dia nós possamos viver uma vida mais perto de Deus, sempre guiado pelo Espírito Santo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos a sua preciosa bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos que vieram. Deus vos abençoe e até terça-feira à noite. Você que nos ouviu, muito obrigado. Deus te abençoe. E terça-feira à noite, 19h30, juntos nós estaremos mais uma vez com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe.